vamos falar agora do sistema circulatório, saindo do ventrículo esquerdo do coração, segue a artéria aórtica, a parte ascendente, o arco da aorta e a parte descendente. No arco da aorta, ela emite três ramos, seja o tronco, a artéria carótida esquerda e a artéria subclávica esquerda. Seguindo o tronco brachiocepálico, o primeiro ramo a seguir é a artéria carótida comum direita, depois vem a artéria vertebral, que passa por dentro dos canais vertebrais, os forâneos transversais da vértebra. A partir desse ponto, o tronco brachiocepálico passa a se chamar artéria subclávica direita, que emite a artéria torácica interna. Depois, ela emite o tronco tiro cervical, que se divide em quatro, sendo a artéria tireoide, a artéria cervical ascendente, a artéria cervical transversa e a artéria supraescapular. O próximo tronco que sai da artéria subclávica é o tronco cóccix-cervical, que se divide em artéria intercostal suprema e a artéria cervical profunda. Suprema ou superior? Suprema. Depois, a artéria dorsal deitada. A partir desse ponto, a artéria passa a se chamar axilar, que é dividida em três partes. Na primeira parte sai a artéria torácica superior. Na segunda parte, a artéria axilar emite o tronco, que seria o tronco toracoacromial, que divide em quatro, sendo o ramo peitoral, o ramo deltoide, o ramo acromial e o ramo clavicular. Ainda na segunda parte, ela emite a artéria torácica lateral. Na terceira parte da artéria axilar, ela emite a artéria subescapular, que divide em duas, a artéria tórax-dorsal e a artéria circunflexa legal. Ainda, ela emite a artéria cervical posterior, a artéria circunflexa posterior do úmero e a artéria circunflexa anterior do úmero. A partir desse ponto, a artéria axilar passa a se chamar artéria braquial, que vai seguir pelo braço. Ela emite um ramo, que é a artéria braquial profunda, e subdivide em duas. A artéria colateral média e a artéria colateral radial. Continuando a artéria braquial, ela emite um ramo, que seria a artéria colateral ulnar superior, e depois ela divide em outro, a artéria colateral ulnar inferior. Mais próximo do cotovelo, as artérias colaterais mediais e colaterais radiais, ela emite um outro ramo que comunica com as colaterais ulnares superiores e inferiores. Nesse ponto, a artéria braquial subdivide em duas, emitindo o ramo radial e o ramo ulnar. A artéria colateral radial, ela se comunica com a artéria radial pela artéria recorrente radial. A artéria colateral média comunica-se com a artéria interóssea, que é ramo da artéria ulnar, pela artéria recorrente interóssea. As artérias colaterais ulnares superiores e colaterais ulnares inferiores comunicam com a artéria ulnar por meio de dois ramos, sendo a artéria recorrente ulnar anterior para a artéria colateral ulnar inferior e a artéria recorrente ulnar posterior para a artéria colateral ulnar superior. Todas elas se ligam na artéria ulnar, que segue para a irrigação da mão. A artéria interóssea comum, que é o ramo da artéria ulnar, ela subdivide em duas, a artéria interóssea anterior, que segue pela parte anterior do braço, acima da membrana interóssea, enquanto a artéria interóssea posterior segue na parte posterior e se comunica com a artéria colateral média pela artéria recorrente interóssea. Espera aí, pausar, pode? Pode. Ficou? Pode ir. Então vamos lá. Depois de vamos demonstrar a irrigação do braço, vamos seguir pela artéria aorta. A artéria aorta emite a carótida comum esquerda e a artéria subclávica esquerda. Da artéria subclávica esquerda vai ocorrer todo o mesmo esquema que foi demonstrado para a artéria subclávica direita. A artéria aorta desce pela cavidade torácica,
emitindo os ramos das artérias intercostais, que estão no número de 12, e a partir do momento em que ela chega na parte abdominal, ela emite a artéria esplênica inferior, que serve para poder irrigar a porção inferior do diafragma. Da artéria esplênica inferior, ela emite um ramo, que é a artéria recorrente do esôfago. Da parte inferior da artéria esplênica inferior, ela emite pequenos ramos, que são as artérias suprarrenais superiores, que irrigam a parte superior da glândula suprarrenal. Continuando na aorta, existe o tronco celíaco, que trifurca em artéria esplênica, artéria gástrica esquerda e artéria hepática comum. Descendo ainda na aorta, ela emite 2 ramos, um para cada lado, que são as artérias suprarrenais médias, que irrigam a parte média da glândula suprarrenal. Logo depois, a artéria mesentérica superior, que é um ramo grosso, que faz a irrigação do intestino delgado. Depois, as artérias renais, que emitem um fino ramo que irriga a parte inferior da suprarrenal, as artérias suprarrenais inferiores. Abaixo, existem as artérias lombares, que são em número de 4, e que no nível entre primeira e segunda artéria lombar, existe a artéria testicular ou artéria ovárica. No nível da terceira, sai um grosso ramo, que é a artéria mesentérica inferior, que se divide em 3. A artéria cólica esquerda, a artéria sigmoide e a artéria retal superior. Pouco antes da bifurcação da aorta abdominal, ela emite um ramo, que é a artéria sacral mediana. Ela se divide em 2, que são as artérias ilíacas comuns. As artérias ilíacas comuns novamente se dividem para a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. Na artéria ilíaca interna, ela emite um ramo, sendo a artéria ilio-lombar. Depois, a artéria glútea superior e a artéria sacral lateral. Depois, ainda na artéria ilíaca interna, sai a artéria umbilical, que segue seu trajeto mudando de nome para a artéria vesical superior. Depois sai o ramo, que é a artéria obturatória. Depois, a artéria vesical inferior, que emite um ramo, sendo a artéria do ducto deferente. De novo, a artéria ilíaca interna emite outro ramo, sendo a artéria do glúteo inferior. Emite também a artéria retal média. E a partir desse ponto, a artéria ilíaca interna passa a se chamar artéria pudenda interna, que emite um ramo para a artéria renal interna. Agora, vamos seguir a artéria ilíaca externa. Pode ir. Após demonstrar o esquema da artéria ilíaca interna, agora nós faremos a artéria ilíaca externa, que ela emite o primeiro ramo, sendo a artéria circunflexa ilíaca profunda, que como uma artéria circunflexa, ela faz uma volta em algum órgão, sendo um osso ou um músculo, e por isso o nome que segue é aquele órgão que ela faz a volta. Depois ela emite a artéria epigástrica interna, que emite 2 ramos, a artéria climatérica e a artéria pública. Ela emite também a artéria circunflexa ilíaca superficial e as artérias epigástricas superficiais. A partir do momento em que ela passa pelo ligamento inguinal ou ligamento Poupart, ela passa a chamar artéria femoral. Na artéria femoral, ela emite o ramo, a artéria pudenda externa superficial, a artéria pudenda externa profunda. Ainda a artéria femoral, ela emite o ramo, que é a grande artéria femoral profunda, que emite a artéria circunflexa femoral medial e a artéria circunflexa femoral lateral. A artéria circunflexa femoral lateral, ela divide em 3, o seu ramo ascendente, o seu ramo transverso e o seu ramo descendente. E a artéria femoral profunda segue emitindo os ramos perfurantes que perfuram os músculos da coxa e ligames. A artéria femoral continua descendo até que emite a artéria descendente do joelho, que subdivide em 2 ramos, o ramo articular e o ramo safio. Quando a artéria femoral entra na região oblíqua, ela passa a se chamar artéria oblíqua, em que divide
ramos. A artéria superior medial do joelho e a artéria superior lateral do joelho. A artéria superior lateral do joelho, ela emite um ramo que é anastomosa com um ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral. Aqui forma a rede patelar do joelho, que é uma anastomosa entre diversas artérias, tendo contribuição principal do ramo particular da artéria descendente do joelho, da artéria superior medial do joelho e da artéria superior lateral do joelho, formando a rede patelar. Dessa rede patelar, há anastomoses aí com diversas outras artérias recorrentes da artéria da perna. A artéria poplítea continua descendo posterior ao joelho até que ela se divide em duas: a artéria tibial anterior e a artéria tibial posterior. A artéria tibial anterior, ela emite um ramo recorrente, que é a artéria recorrente tibial anterior, que se liga na rede patelar. A artéria poplítea no nível do joelho, ela emite também a artéria média do joelho, que se comunica justamente com esse ramo, que é a artéria recorrente tibial anterior. A artéria tibial anterior ainda emite mais dois ramos recorrentes, que se ligam na artéria superior lateral do joelho, na rede patelar, que são as artérias recorrentes tibial posterior e a artéria circunflexa da fíbula. A artéria tibial posterior, no nível da cabeça da fíbula, ela emite a artéria circular, descendo e irrigando o resto da perna. Boa noite. Boa noite. Não, vai. Boa noite.